Até que ponto a exatidão na hora de seguir a dieta, na hora de pesar os alimentos, pode impactar no resultado final de perda de gordura, por exemplo? Até que ponto é importante eu me preocupar com os mínimos detalhes, com a máxima exatidão na hora de seguir o meu planejamento? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto que a gente tem que entender é: a exatidão é uma ilusão, tá? Então não existe exatidão. Não tem como você ter tamanha exatidão na hora de considerar a tabela nutricional dos alimentos, tá? Principalmente quando você está falando de alimentos que são plantados, como frutas, verduras e legumes. Dependendo do solo que foi plantada, se é um solo mais fértil, com mais nutrientes, ou menos fértil, com menos nutrientes, vai ter uma variação da tabela nutricional. E isso não vai ser significativo, tá? Mas só para constar que não existe essa exatidão. É uma utopia, é uma ilusão, não tem como você controlar isso. Como que você vai fazer? Você vai controlar a qualidade do solo que foi plantada, a fruta que você compra no mercado. Então é uma coisa que você não consegue controlar, tá? Por exemplo, quando você está falando de forma de preparo dos alimentos. Quando você fala de um arroz, por exemplo, se você prepara o arroz com mais água, né, um arroz mais empapado, ou um arroz com menos água, mais durinho, né, a concentração de carboidratos pode variar quando você compara esses dois, né? Isso, caso você não tenha uma variação muito abrupta na forma de preparar os alimentos, não vai ter interferência, tá? Então o que realmente é importante é a consistência, é você se manter consistente ao longo do planejamento. Os pequenos detalhes, as mínimas oscilações não vão ser coisas que vão ter um impacto que vai ser significativo. Porém, pode ser significativo em alguns casos, pode ter interferência no processo em alguns casos, mas nesses casos não foram as pequenas quantidades que geraram interferência no processo. Foi a sua forma de pensar, o seu mindset que é ruim, tá? Eu vou explicar. Por exemplo, se você tem essa forma de pensar que, um pouquinho só, tudo bem, né? Não vai interferir. Passou aqui 10 gramas, 20 gramas aqui da quantidade que era, pouca coisa, não vai interferir e tal. Se realmente fosse só naquela refeição, uma pequena quantidade e tal, não vai ser um impacto calórico significativo. Se for ali menos de 50 calorias, não vai ter um impacto significativo se você pensa ao longo do dia inteiro. Considerando também que não existe exatidão, que, né, independente ali da fruta que você for comer, enfim, da forma que você preparou o alimento, pode variar. Só que pensa, isso ao longo do tempo, você começa a fazer isso em várias refeições do dia, né? Passou um pouquinho, não dá nada. E você vai estar principalmente mais propício a sabotar o processo, a fazer isso mais vezes, quando você está caminhando mais do meio para o final do processo de perda de gordura. Quando você já perdeu gordura, quando você está com menos gordura. E quando você tem menos gordura, você libera menos leptina, já que a leptina ela é produzida pela célula de gordura e ela age lá no hipotálamo, dando a sensação de saciedade. Quando você tem menos gordura, quando você perdeu gordura, né, gerou a atrofia da célula adiposa, você diminui a liberação de leptina e logo você vai ter menos saciedade. Seu apetite vai estar mais aumentado. E isso vai te propiciar a provavelmente ter esses impulsos, né, de querer colocar um pouquinho a mais, querer furar a dieta e tal, enfim. Então, se você não tiver um forte mindset nesse momento, você vai começar a burlar a dieta de formas pequenas, né, que você nem perceba tão nitidamente, mas que podem interferir no processo, né? E essa forma de pensar, de só um pouquinho, não vai interferir em nada, se você extrapolar para as outras áreas, pode começar a ter uma interferência maior, pode começar a interferir diretamente no resultado e até mesmo gerar uma estagnação do processo. Então, por exemplo, se você pensa, no treino, era 4 séries, mas eu fiz 3, né? Tá bom já, não precisa fazer, já uma série só, né? Não vai interferir, já tá bom. E aí você começa a extrapolar, por exemplo, a pessoa começa a relaxar mais, então ela fala, eu sei mais ou menos quanto dá ali 200 gramas de arroz, né? Enfim, já faço dieta há um tempo, se eu olhar ali no prato eu consigo ter noção mais ou menos no olhômetro quanto dá 200 gramas de arroz. E aí ela pensa assim, se eu for num restaurante por quilo, por exemplo, né? Vai ser mais confortável para mim, a comida já vai estar pronta, não vou precisar fazer comida.
lá tem os alimentos da minha dieta, eu vou colocar mais ou menos ali, que eu sei mais ou menos a quantidade que dá, né? Não vai ter grande variação, porque eu tenho noção, né? Eu sei mais ou menos no olho. Enfim, se você começa a pensar ainda nesse exemplo, né, de comer em restaurante por quilo durante o processo de perda de gordura, pode ter uma interferência até mesmo bem significativa. Porque quando você pensa na forma de preparo dos alimentos nesses lugares, como você vai saber a quantidade de óleo que foi usada para preparar o alimento? Normalmente se coloca muito óleo no arroz, por exemplo. Cara, o arroz fica brilhante. E isso pode ter um impacto bem significativo, né? Se você coloca mais 10 gramas ali na porção de arroz, já é 90 calorias, né? 10 gramas de gordura, 90 calorias. Então é uma coisa que vai ter um impacto significativo. Como você vai saber a quantidade de, enfim, né, de óleo que foi usada para fazer a carne e tal, né? E sem contar também que a quantidade que você vai colocar ali, como você sabe que realmente está certo, que você teve noção mesmo na hora de colocar a quantidade? Então isso pode até mesmo anular os seus resultados. Porque se você come a mais do que era para você comer, você não vai fazer o déficit calórico, você não vai perder gordura, de forma alguma, tá? Se você não está em déficit calórico, não existe perda de gordura. Então é uma coisa que pode anular os seus resultados. Então será mesmo que vale a pena? Será que não vale a pena você seguir certinho a risca, né? 200 gramas? 200 gramas então, coloca exatamente. Assim a sua consciência também vai ficar limpa. E você vai extrapolar isso para as outras áreas do planejamento. Então no treino você vai falar, pô, já fiz a dieta, ó, certinho, não errei 1 grama. Você vai poder afirmar isso, você vai falar, ó, para a pessoa que está te orientando, você vai falar, eu não errei 1 grama, né? Isso vai trazer um conforto para a pessoa que está te orientando grande, porque ela vai saber que caso aconteça uma estagnação do processo, algo nesse sentido, ele vai saber que você fez certinho. Ele vai começar a olhar para outros possíveis fatores que possam estar interferindo. Enfim, é uma coisa que tem muito a ver com o mindset, essa questão da exatidão. Se você começa a não ligar muito para a exatidão, que é uma coisa que realmente, se for coisa pequena, né, mínima quantidade, não vai interferir. Mas se você começa a não ligar nunca para a exatidão, pode ser que você sabote seu processo, né? Então, será que vale a pena? Será que você vai querer anular os seus resultados? Porque é uma coisa que não vai diminuir os resultados, ela pode anular o resultado, né? Igual eu falei, se não tiver déficit calórico, não tem perda de gordura. Você pode estar comendo os alimentos da dieta certinho e tal, né? Como foi passado, mas se não tiver na quantidade exata, não vai ter perda de gordura, tá? Simples assim. Tem uma coisa que é importante a gente entender, que é a seguinte. Existe uma diferença muito grande entre você conquistar alguma coisa, seja perda de gordura, ganho de massa muscular, e você manter alguma coisa. Então é muito diferente você conquistar e você manter. A energia que você demanda para conquistar alguma coisa é muito maior, infinitamente maior, do que a energia que você demanda para manter, né? Então, quando você está num processo de conquista, né? Durante o processo de perda de gordura, durante o processo de ganho de massa muscular, você tem que levar as coisas de uma forma com mais dedicação. Você precisa ser mais exato para que você acelere mais esse processo, para que você não corra o risco de entrar em estagnação, de você sabotar o processo. Porque tem várias coisas que você pode fazer, por exemplo, enfim, né, o exemplo mais clássico foi esse da perda de gordura. Se você errar um pouquinho ali e sair do déficit calórico, você não perde gordura, né? Você anula os seus resultados daquele objetivo específico. Então, quando você está num processo pensando em conquistar alguma coisa, a energia vital que você demanda para isso tem que ser maior, né? Depois que você conquistou, que você já está naquele físico que realmente você está satisfeito e você quer simplesmente se manter, ou você pode não estar satisfeito, mas você quer passar por um período ali que só quer manter, né? Que já que a manutenção demanda uma energia vital menor, né? Você não precisa se dedicar tanto para manter, principalmente se você já está naquele físico há um tempo, né? Seu corpo já se acostumou um pouco com aquela sua forma física, então você demanda de uma energia menor para se manter daquele jeito, né? Então, quando você está no processo de conquista, cara,
faz certinho, exatamente na quantidade que foi passada para você fazer. Não deixa passar 1 grama, né? E faça isso não porque 1 grama vai interferir, porque não vai, mas sim para o seu conforto mental, para o seu mindset, para fortalecer o seu mindset. Quanto mais certo você fizer tudo, né, o seu resultado mais tende a ser expressivo e mais você vai poder ter total convicção que você não errou em nada.